Mais uma vez gostaria de cumprimentar a todos, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, gostaríamos de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos junto com os irmãos, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. De antemão, eu gostaria neste dia de hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, onde eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai falar com você. A gente vai ver que no livro do apóstolo São Marcos, no capítulo de número 6, versículo de número 45, está trazendo uma passagem bíblica, ou deixando ao meu e ao teu coração uma mensagem poderosíssima. A gente vai ver que a Bíblia Sagrada nos conta a respeito deste homem chamado Jesus Cristo. E todos conhecem um pouco da história de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que o mestre chamado Jesus Cristo, ele quando começa o seu ministério, ele começa a pregar, ele começa a falar, a divulgar a respeito do reino do céu. Era aquilo que o próprio João escreve no livro de João, no capítulo 1, o versículo 1, a respeito do verbo que tinha se tornado em carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era Jesus Cristo propagando, divulgando, falando, verbalizando a respeito do reino do céu. Diz a Bíblia que seguia a Jesus 3 tipos de multidão. A primeira multidão era a multidão que gostava de ouvir Jesus falar. Segundo tipo de multidão era a multidão que gostava de ver e também se manter da multiplicação de Jesus, porque a gente sabe que na Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus jamais deixou ninguém partir de mão vazia. Quando o próprio apóstolo chega para Jesus: Senhor, nós não temos como alimentar este povo. Ele diz a palavra que ele agora chama os seus discípulos: o que tens a eles? Um pouco de pão, um pouco de peixe. Ele faz aquela multiplicação. Então o povo estava ali também porque gostava e queria se alimentar, tanto espiritualmente como materialmente, porque onde Jesus Cristo estava, haveria fartura de alimento. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que o terceiro tipo de multidão era a multidão dos coxos, dos leprosos, dos doentes, dos enfermos, aqueles que seguiam a Jesus para obter a sua cura, para obter o seu milagre. Diz a palavra de Deus, que baseado no livro de São Marcos, capítulo de número 6, e versículo de número 45, nos traz uma grande, linda e maravilhosa história. E sabe qual é a história? A Bíblia nos diz que Jesus, depois de ter pregado, ele dispensa a multidão, chama os seus discípulos, pede para que os seus discípulos subissem no barco. E quando os seus discípulos sobem no barco, diz a Bíblia que ele vai ao monte orar. Tudo que Jesus fez foi para nos trazer o exemplo. Ele vai orar. Diz a Bíblia que ele sobe a orar. E já no finalzinho da tarde ele desce, até mesmo para subir no barco. Mas a Bíblia diz que o barco já estava lá no alto mar. Jesus volta para orar. E diz a palavra de Deus que ele começa a orar. E ele passa pela manhã, entra pela tarde, chega à noite. E lá pelas madrugadas, entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã, podemos assim dizer até 3:30 da manhã, porque a Bíblia nos diz, na 4ª vigília, Jesus decide a descer do monte. Deixou de orar, parou de orar, cessou a sua oração e decidiu ir ante os discípulos. Diz a palavra de Deus que os discípulos, tentando voltar para a beira do mar, já estavam fadigados, cansados. Estavam cansados por quê? Porque já estavam remando há muito tempo. Jesus toma uma decisão, Jesus desce do monte e olha, e vê que os discípulos estavam ali, remando, mas sem conseguir o seu objetivo. E o que é que Jesus faz? Diz a Bíblia que ele começa a andar por cima das águas. Era bem verdade que o vento e o mar era contrário, mas o dono do vento, o dono do mar, começa a andar por cima das águas. Diz a palavra de Deus que ele começa a andar, e quando ele chega perto dos discípulos, diz a Bíblia, querendo tomar a dianteira dos discípulos, a palavra de Deus nos diz que agora os discípulos olham, observam e vê, talvez em meio à escuridão, um vulto, uma sombra se aproximando do barco.
E agora eles temem, eles gritam, eles se desesperam. Diz a palavra de Deus, que é bem clara e objetiva, quando eles pensavam que era um fantasma. Aí brada a voz serena, suave, porém uma voz como se fosse uma voz de trovão, dizendo: não temas, não se assuste, porque sou eu, Jesus. Diz a palavra de Deus que ele fala para os discípulos: não tema, sou eu, Jesus. Preste bem atenção. Hoje Deus me trouxe aqui para falar com você, através da sua santa palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inerrante, infalível, fiel e verdadeira, nos mostra que quando a gente pensa que Jesus não vai chegar, os discípulos pegam de surpresa. Quando a gente pensa que Jesus não vai chegar, ele chega. E quando ele chega, o mar, o vento que sopra ao contrário, o mar que tenta acabar ou até mesmo destruir e afundar o teu barco, ele tem que ouvir a voz do Mestre. Ele tem que ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o Mestre entra no barco, e quando ele entra no barco, ele faz com aquela tempestade e aquele mar se acalme. Se aquieta o mar, se aquieta a tempestade. Os discípulos não imaginavam que Jesus ia chegar, mas quando a gente menos espera, e nem imagina, e nem pensa consigo próprio que Jesus não vai chegar, aí ele chega. E eu paro para observar que quando ele chega, irmão, ele chega para resolver a minha e a tua situação. Então Deus está falando contigo através desta palavra e estará a te dizer: olha, talvez no seu pensamento, no pensamento de muitos, esteja pensando consigo próprio: Jesus não vai chegar, Jesus não vai resolver, Jesus talvez esteja até mesmo esquecendo de mim, Jesus não vai entrar no meu barco. Mas hoje, neste dia de hoje, eu vim trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra que você possa levantar a sua cabeça e acreditar e crer que o meu Jesus, o teu Jesus, ele não esqueceu de você. Pelo contrário, quando a gente menos espera, ou seja, quando as expectativas da gente quer falhar, quando as expectativas da gente quer parar, quer desistir, ele chega. E quando ele chega, irmão, glória a Deus, ele chega para resolver. Porque Jesus jamais ele deixa uma partida ou até mesmo uma situação em empate, porque ele sempre é vencedor. E a gente vai ver dentro da Bíblia Sagrada Jesus Cristo acalmando aquele mar e acalmando aquele vento. Creia tão somente que nas suas expectativas e no seu modo de ver, e talvez na sua esperança, Jesus esteja demorando. Mas eu tenho uma coisa de Deus para te falar. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. E sabe qual é a palavra? Deus não chega atrasado. Deus só chega na hora certa. E a hora de Deus está chegando na tua vida. O tempo de Deus está chegando na tua vida. O momento de Deus está chegando na tua vida. Se você crê, dê um glória para Jesus. Exalte ao nome dele. Engrandeça o nome de Jesus Cristo. Porque às vezes a tempestade é tão grande, tão terrível, que a gente pensa consigo mesmo: daí a gente não passa. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, aquele que fez no passado, aquele que operou no passado, ele opera no presente e fala contigo neste exato momento e está a te dizer: calma, muita calma nessa hora, porque eu estou chegando para resolver a tua situação. Aleluia. Guarda esta palavra no teu coração. Coloque ela dentro do seu coração. Bote na sua mente que o meu mestre, o seu mestre, ele não dorme. Ele trabalha 24 horas para aqueles que nele esperam. Então senta na cadeira da paciência, meu querido. Senta na cadeira da paciência, minha querida. Porque o Deus de Israel, o Deus que não mudou, o Deus que nunca falhou, está falando contigo através da palavra e estará a te dizer: eu sou aquele que acalma o mar. Eu sou aquele que acalma a tempestade, acalma o vento quando você menos espera. Então você que está aí, ouvindo esta palavra, saiba de uma coisa: quando você menos esperar, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração, porque eu tenho certeza
que Deus falou contigo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.